Olá, senhoras! Tudo bem? Como é que vocês estão? E hoje eu vou gravar um vídeo assim meio vida real mesmo, né? Eu acho que a gente, mulher, tem muita rotina, muito corrida mesmo. Hoje já fui pra academia, acordei cedo, né? Eu tomei minha vitamina, meu pré-treino, e aí eu fui correndo pra academia. Depois eu cheguei, cheguei não, de lá mesmo eu fui pro balé, né? Que eu comecei as aulas de balé. Vou deixar alguns takes aqui. E assim, era um sonho de infância, eu tô conseguindo realizar agora depois dos 30. E assim, tá sendo maravilhoso, né? Porque tá me ajudando muito, tá trabalhando muito o meu feminino, minha reconexão comigo mesma. Você realmente é uma arte, eu acho que o balé é essa palavra. O balé é uma arte. E aí é muito assim, raiz, você se conecta com as suas raízes. Assim, eu acredito muito que a gente se conecta com as nossas ancestrais, né? Nossas mães, nossas avós, no sentido assim da gente se reconectar mesmo com o feminino, né? Com a nossa própria essência, de onde a gente veio. E é maravilhoso. E aí eu quero falar um pouquinho de como tá sendo, né? Eu comecei a academia, e aí, como vocês sabem, que eu falei no vídeo anterior, que eu disse que eu quero muito ganhar uma massa muscular, né? Ter músculos. E assim, a gente só consegue mudar quando a gente coloca a luz naquilo e a gente entende que a gente vai mudar sim, mas que a gente não precisa se esconder, não precisa se bloquear. No sentido assim, de que você precisa aceitar como você é, claro, mas você quer melhorar, vai fazer bem pra você, não indo pro extremo, eu acho que vale a pena, né? Então, eu acho que é muito isso que eu quero falar com vocês. Porque na academia eu tô vendo que eu tô melhorando, não só minha postura, né? A autoestima melhora, porque eu antes andava muito assim, né? E eu comecei a pensar, não, eu tenho que melhorar minha postura, eu tenho que, sabe, ficar me sentindo bem. Isso melhora a autoestima, melhora um monte de coisa, né? Que depois a gente pode. É um outro papo, é uma outra conversa. Essa questão de autoestima, que eu acho que é muito importante a gente falar, ainda mais nesse canal, que é um canal assim feminino, né? Voltado para as mulheres. E, assim, tô compartilhando, né? Eu acho que muita coisa do que as mulheres que eu passo na vida é o que provavelmente você, como mulher, também deve passar, né? E eu digo, hoje eu precisava lavar a cabeça, me cuidar, me ajeitar. Eu digo, não vou deixar de gravar. Sabe, não vou me bloquear, não vou me limitar porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Não, pra mim, gravar hoje tá sendo muito importante, assim como a academia também. E aí, voltando, eu quero falar um pouquinho de coisas que a academia já tem me ajudado na questão de progredir carga, né? E eu tava até conversando com o pessoal lá de que é importante a gente ter essa consciência de que a gente precisa evoluir, de que a gente precisa progredir, né? Eu tô conseguindo pegar mais peso. Antes eu tava pegando 3, bem leve, sabe? Mas eu comecei a ter o meu tamanho, né? Comecei a pensar assim, gente, eu vou começar. E aí depois eu fui pra 4, as anilhas eu falo. E aí eu já tô agora pegando de 5 pra cima. Agachamento mesmo, agachamento eu já tô fazendo com a anilha, eu já fiz com a anilha de 10 e eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer 50 agachamentos com um peso de 10 quilos. O agachamento, né? Livre. E eu fiquei super feliz. Eu digo, gente, eu consigo, eu tenho potencial pra isso. E outra coisa também, né? Como eu havia falado com vocês e vocês já sabem que essa questão de ganhar massa, musculatura, é importante você pegar mais peso, né? Não adianta nada você pegar um peso de 3, uma anilha de 3 e achar que vai. Não vai. Inclusive, vai te frustrar. Assim, eu sou da área de fisioterapia, então, assim, você não vai fazer fisioterapia na academia, sabe? Só se você estiver lesionado, com algum problema, aí sim. Mas fora isso, você precisa realmente pegar um pouco mais de carga. Até assim, pra você ver a evolução. Eu acho isso muito importante. E eu comecei, e assim, questões de desenvolvimento, por exemplo. Elevação frontal e elevação lateral. Eu ainda tô pegando peso de 3. Não consegui evoluir pro peso de 4, mas quando foi hoje na academia, eu comecei a pensar assim, vou tentar, vou me esforçar, cara, bora, você tá atrasado, você tem que adiantar. Tipo assim, conversa comigo mesma, né? Às vezes eu tenho essa self-talk. Cara, eu preciso. E eu fui fazendo assim, eu vou até deixar aqui algumas coisas de que o desenvolvimento eu consegui pegar de 4 quilos. Então, tipo, eu fiquei muito feliz. Cara, olha só, eu consegui. Não foi todos, e eu não consegui fazer as repetições que eu faria com um peso de 3, mas eu já fiquei feliz porque eu consegui ver que eu consigo progredir. Talvez não um exercício ou outro, mas algumas coisas eu já consigo fazer com peso de 4, né? O halter de 4, tá? Quando eu falo peso, é halter, geralmente. Ou então anilha, mas eu vou explicar aqui para que vocês entendam, né? E é isso, né? Outra coisa que eu quero deixar
de que é importante a gente trabalhar o nosso potencial, né? E é muito difícil, a gente tem que colocar isso de forma mais clara. Vou colocar isso de forma mais clara. A gente tem que trabalhar o nosso potencial para as coisas certas. Eu não sei se vocês conseguem me entender agora, talvez mais pra frente, quando eu for gravando mais vídeos do canal. Vocês consigam entender melhor o que é que eu quero dizer. E isso tem me ajudado muito na academia, né? A trabalhar mais a força, mais o foco, mais a consciência corporal. Questões mesmo de purificar o pensamento, de não deixar os pensamentos negativos tomarem conta da gente, né? Por exemplo, que exemplo que eu dei de você evoluir carga, evoluir peso. Cara, você não vai deixar os pensamentos, só consigo 3, vou ficar em 3 a vida toda. Não, você tem que evoluir para tudo na vida, né? E eu tô começando mais a não deixar os pensamentos negativos, limitantes, e até mesquinhos, né? De pensar só em mim, mas de melhorar. A própria academia tá me ajudando, o balé também. Só que o balé de uma forma mais diferente. E eu tinha muita, como eu já falei, né? Muita questão, assim, porque eu sou muito alta. E as pessoas falam, você é muito alta. Se eu não me engano, eu tenho 1,78 m, tá? E, assim, pra mim, na escola, foi muito difícil aceitar isso, sabe? Porque não era o padrão, não era do tamanho das meninas, das minhas colegas. Eu sempre era mais alta. E eu começava a não ver isso como algo bom, como algo legal. Eu não me sentia padrão da turma. Mas com o tempo, e depois dos 30 quase, e ainda estou trabalhando isso em mim, que eu comecei a superar mais esses pensamentos e toda essa questão, né? E aceitar mais, né? E a ver que se Deus me criou, Ele me criou dessa altura, desse peso. Eu posso melhorar, não é problema, tá, gente? Não é problema. Eu mesmo quero ganhar músculo, vocês sabem disso. Mas quando é algo que você vê que vai te fazer bem, que você vai se sentir feliz. Claro que a gente tem que trabalhar o físico, né? Eu quero ter um físico bom, estética. Se isso vai te fazer bem, vai te fazer feliz, vai melhorar a tua autoestima, vá pra academia, faça. Se você não puder, faz em casa. Eu comecei em casa, tá, gente? Claro que não era com a intensidade que eu faço na academia, né? Diferente hoje. Mas sempre que eu quero botar isso na minha vida. Se eu não puder pra academia, eu vou fazer em casa, dá um jeito. E a yoga também, eu vou trazer pra vocês depois, em outro vídeo, a yoga também. A mudança que a yoga tem feito na minha vida. E sim, voltando, né? Onde eu tava. E assim, eu começava a me questionar, eu sou muito alta, eu não sou padrão. E hoje eu já me aceito mais e entender que Deus faz a gente com um propósito. Que Deus, ele não faz nada, sabe? Tudo que ele faz é perfeito e agradável. E eu tô começando mais a aceitar aí essa questão da altura, do meu peso. Claro que eu quero melhorar e isso não é problema. Você pode, se vai te fazer bem, vai te fazer feliz, tudo bem. Mas assim, até o cabelo, né? Tipo, você tem um cabelo crespo. Eu tô começando a ter isso na minha. A aceitar mais quem eu sou, como eu sou. E se Deus me fez assim, ele tem um propósito. Tudo que ele faz é tão bonito, é tão perfeito. Como é que eu vou estar rejeitando algo que Deus fez por mim e em mim, né? Eu só quero melhorar, só quero deixar ainda mais bonito. Eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter, assim, na vida, né? De que Deus me fez assim, eu só vou melhorar, eu só vou acrescentar, só vou embelezar ainda mais o bonito que ele já fez com a gente. E é isso, né? E ver outra coisa importante, ver vantagens. Tem uma frase muito legal que eu gosto muito, que é você da forma que se enxergue grande. Essa frase ela me impactou, porque eu vi que eu comecei a ter benefícios até na minha adolescência. Tipo, coisas básicas da escola mesmo. Tipo, as pessoas não me intimidavam porque como tinha um porte de altura, então as pessoas já não me viam como uma coitada, uma fraquinha, né? Já viam, nossa, ela é grande, né? Tô querendo ficar forte agora. Mas assim, isso foi uma vantagem. Eu olho pra trás, cara, isso foi uma vantagem pra mim, isso foi benefício, isso foi bom. E pra mim foi uma autoproteção, né? Teve vantagens, muitas, muitas. Ainda mais a gente como mulher. Eu acho que você aprender autodefesa, essas coisas assim, que eu posso até entrar aqui, aprofundar em outro momento. Eu acho bom, sabe? Isso me ajudou, isso foi vantagem pra mim. E busca vantagem, sabe? Como eu havia falado, busca vantagem se você tá solteira, se você tá estudando, se você tá trabalhando. Busca vantagem. Meu trabalho é cansativo. O estudo é cansativo. Busca vantagem nisso. O que é que isso vai te trazer lá como retorno lá na frente, tá? Você pode não estar vendo nada agora,
né? Mas lá na frente vai ser vantajoso. Você, se hoje tá difícil lá, isso quer dizer que lá na frente pode ser mais fácil, né? É isso que eu quero falar. É isso que eu quero que você entenda. E outra coisa também, porque eu tinha um porte de altura. E essa é uma das vantagens. Eu olho pra trás e vejo, cara, realmente faz todo sentido, faz lógica. E a altura sempre foi uma coisa que me impôs, que eu era como sabe? As pessoas não vinham até mim. Na maioria das vezes que eu lembro agora, né? E pagar as coisas no alto, as pessoas, você pega pra mim, eu sempre conseguia. Então eu era útil, né? Eu sou útil. E também não importa se você é baixinha também, você tem beleza, você tem a utilidade na Terra, tá? E eu tô falando isso de mim, tá? E outra coisa também que as pessoas falavam, nossa, você parece modelo, você tem um jeito de modelo. E eu gostava de ouvir isso, sabe? Era algo bom. E hoje eu vejo que talvez eu não seja modelo profissional hoje, né? Mas, de alguma forma, eu tô trabalhando com comunicação, com arte. Então, assim, isso me fez ver que eu poderia não ser, talvez não fosse para ser modelo, mas fosse para seguir essa linha de comunicação, de arte, que eu acho que isso tem tudo a ver com a minha vida. E tenta levar as coisas mais na esportiva também, tá? Quando a pessoa vier te criticar ou te falar uma coisa que te deixar pra baixo, tenta levar na esportiva, porque, tipo, é uma forma de se autoproteger também, né? Gente, o vídeo é esse, ficou longo, tá? Eu queria só compartilhar aqui um pensamento que eu tive hoje. Acho que eu vou fazer isso por muito, muito, muito tempo, não sei. Mas eu também não quero colocar isso como uma imposição, como uma obrigação. Eu fiquei um tempo sem gravar, talvez mais pra frente eu falo os motivos. Eu já vi criado esse canal há um tempo. Tô voltando, sei que a qualidade, que o cenário não é o perfeito, mas assim, perfeito, melhor que perfeito, né? Tem tanta gente que tem um cenário maravilhoso, que tem a melhor câmera, melhor, sabe, melhor tudo. Maquiagem, sabe? Gente, eu tô aqui de cara lavada, de vida real. Mas eu acho que é bom assim, porque eu quero ver esses vídeos lá na frente e ver assim, gente, eu comecei, sabe? Mesmo que como eu já falei, mesmo que isso aqui seja só isso aqui, seja só um hobby. Mas assim, eu já vou ficar muito feliz, já vou ficar muito satisfeita de ter feito algo assim que eu queria sempre fazer, que eu vi as meninas fazendo, que eu me inspirava. E eu vou continuar trazendo outros vídeos aqui, tá? Minha intenção é compartilhar muito o mundo feminino, que eu amo. É algo que, assim, depois que eu vim me descobrindo com o mundo feminino, com a minha, né, de onde eu vim, tá sendo tão bom pra mim. Eu tô sendo tão feliz, sabe? Isso sobre o ciclo feminino, que eu vou compartilhar aqui com certeza no canal, vocês vão amar. Tudo, sabe? O ciclo de vida da mulher, as fases da vida da mulher. E eu digo, gente, quanta beleza tem no feminino. Eu amo ser mulher. Eu quero que você, se você assistiu até aqui, deixa escrito nos comentários, eu amo ser mulher, porque é muito maravilhoso, é muito bom. A gente se cuidar, eu já lavei a cabeça, já fui na minha academia, eu já cuidei de mim, eu disse pra mim mesma, mesmo que não, talvez não falando, mas no comportamento que eu já me amei hoje. Sabe? Você já falou isso pra você no espelho? Eu já me amei hoje, eu me amo hoje. É importante, tá bom? Bom, esse vídeo aqui ficou assim enorme, né? Tá, mas foi isso. Foi o que eu queria falar, foi o que tava no meu coração. Um super beijo pra você, que você tenha um ótimo dia, tá? Tudo de bom. Senhoras, fiquem com Deus. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.